Reviravolta surpreendente naquele caso escandaloso lá de Minas Gerais, hein? O pedófilo de 35 anos que tinha sido absolvido da acusação de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, os dois viviam como marido e mulher, olha só. Ele foi preso novamente junto com a mãe, que vendeu a filha para o maníaco sexual. Aí vem o detalhe. O desembargador Majid Nawef Lawar, relator daquele processo vergonhoso, né? A gente começou a semana falando disso. Ele voltou atrás e aceitou o recurso do Ministério Público de Minas Gerais. Com a repercussão nacional do caso, inclusive a nossa grande colega, mineira inclusive, Adriana Araújo, né, do Jornal da Band, esse caso teve uma repercussão até internacional. Com a repercussão do caso, o próprio magistrado virou alvo de pelo menos 3 denúncias de assédio ou abuso sexual. Uma das vítimas ouvidas pelo Jornal da Band aqui prestou depoimento ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lembrando que o desembargador também foi denunciado por um sobrinho de 14 anos. Lembra que eu falei? Eles se protegem. Parece que a pressão deu certo. A reportagem é do Luciano Dias. Eu tive que abrir mão da minha intimidade, eu tive que expor a minha família por algo que eu acreditei ser maior, ainda que eu não soubesse a dimensão que isso causaria. O desabafo é de Saulo Lawar, sobrinho do desembargador Majid Nawef Lawar, que denuncia ter sido vítima de tentativa de abuso sexual do tio quando tinha 14 anos. A minha intenção com o meu relato foi prestar apoio a uma insatisfação coletiva diante de uma decisão judicial que todos já conhecem. Em razão da minha experiência pessoal, eu senti que eu não poderia me omitir e foi muito mais forte do que o meu desejo pessoal de manter aquilo comigo. Saulo e uma mulher que também denunciou o desembargador foram ouvidos ontem pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Hoje, o CNJ tomou mais um depoimento. É uma advogada que conversou com exclusividade com a jornalista Adriana Araújo. Ela contou ter sofrido assédio sexual quando estagiou no gabinete de Majid Lawar, no Fórum de Ouro Preto, no final dos anos 90. Um dia ele me convidou para almoçar. Eu não me senti muito confortável, mas eu acabei aceitando, talvez saber como negar diante, né, da posição que ele ocupava de autoridade. Ele veio e sentou-se ao meu lado e ele me deixou encurralada entre a parede. Em determinado momento, ele passou a mão na minha perna, eu retirei imediatamente, num sinal claro que eu não queria aquilo. E logo depois, de forma inesperada, ele me deu um beijo na boca, um selinho, sem o meu consentimento. E eu me senti invadida, eu me senti com nojo, constrangida, eu fiquei em choque. As denúncias vieram à tona depois da repercussão de um caso em que Majid atuou como relator. O desembargador votou pela absolvição de um homem de 35 anos condenado por estuprar uma menina de 12, na cidade de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Com isso, o abusador acabou solto. Hoje, manifestantes se reuniram na frente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para protestar contra o abuso sexual infantil. Depois da pressão popular e da própria Justiça, Majid Lawar aceitou um recurso do Ministério Público de Minas Gerais e, em uma decisão monocrática, restaurou a condenação original em primeira instância, ou seja, pena de 9 anos de prisão para o abusador e para a mãe da adolescente, por ser conivente com o crime. O abusador Paulo Edson Martins do Nascimento Ribeiro e a mãe da menina foram presos pela Polícia Militar em Indianópolis na tarde de hoje. O MP de Minas Gerais vai apresentar novos recursos para garantir que a condenação seja confirmada por todos os ministros da Corte e não sofra futuras anulações. A sociedade afirmou e reafirmou de forma muito clara que nenhuma criança, nenhum adolescente pode ser vítima de qualquer tipo de abuso, violência ou negligência. O que a gente quer agora é apenas que essa decisão seja dada de forma formalmente adequada, para que não tenha nenhuma nulidade e que a gente possa realmente fazer justiça nesse caso.
ao Ministério Público Mineiro, em especial a promotora Graciele Rezende. Vamos aplaudir essa reviravolta, vamos, gente? Vamos aplaudir, maestro Vladimir Menezes, vamos aplaudir. Isso lavou a alma do povo brasileiro. Todas as pessoas que ficaram sabendo, né, primeiro da absolvição, porque ele foi relator do processo na 9ª Câmara Criminal do TJ lá de Minas. Ele foi o relator. Aí teve um outro desembargador que votou com o relator. E aí eram 3 desembargadores que votavam. Só teve um voto contra o relator. Foi de quem? Foi de uma desembargadora, foi de uma mulher que entendeu que a lei não dá para ser rompida, rasgada, feito um gibi, um papel higiênico. A lei diz o quê? Até 14 anos, mesmo com o consentimento da menina, ou da família da menina, ou o consentimento do presidente Trump, do Papa, do raio que o Papa... Não pode. Não pode manter relações sexuais. Até 14 anos, não. Não. Um homem de 35, vivendo maritalmente com uma menina de 12, sabendo inclusive que, né, já tinha esse mesmo pedófilo, já tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. E aí a mãe vende, que ela vendeu a filha, negociou a filha com o verme. E cá entre nós, MP fez um baita trabalho, né? Aí está o desembargador Magid Nauef Lawar. E aí ele chega, tá na cara, lógico, havia o recurso do MP, do Ministério Público, mas é que a água bateu, né? A água bateu aqui, né? Bateu aqui, ó. A água bateu, por quê? Porque, e eu falo isso porque a Adriana Araújo, eu acho que ela serviu de porta-voz, acho não, tenho certeza. A nossa querida colega apresentadora titular do Jornal da Band, grande Adriana Araújo, que também faz um trabalho na Rádio Band News em São Paulo, ela serviu de porta-voz para toda a sociedade brasileira. Gritar e apelar por socorro, né, nesse escândalo de decisão. E deu resultado, porque após o escândalo, primeiro foi o sobrinho de 14 anos que denunciou o tio, sobrinho do desembargador, aí a advogada, o rapaz que você tá, esse homem que você tá vendo, esse jovem que você tá vendo. Então, agora, para fechar bem, o que a gente espera? Que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, faça o papel dele, e vem fazendo muito bem feito, inclusive. Que o CNJ, né, através da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deve fazer o quê? Investigar essas denúncias de assédio, de abuso sexual contra o desembargador Magid. E aí, eu sei que é difícil, né? Preso, adoraria ver. Eu acho que todo mundo adoraria ver, né? Com provas, né? Depois, respeitado toda a questão legal da coisa. Mas a gente gostaria muito de ver esse representante do judiciário brasileiro, que às vezes, ou na maioria das vezes, se acha acima do bem e do mal. Que é isso que o povo inteiro do Brasil vê, enxerga o judiciário hoje. Principalmente nas instâncias superiores, né? São verdadeiros, nem deuses, se acham maiores do que Deus. É o que a gente vê todo dia. É o que a gente vê todo dia. Eu sei que qual é a chance maior? O desembargador em questão, ser aposentado de forma compulsória, continuando ganhando o belo salário que ganha hoje lá em Minas Gerais. Mas que aconteça isso, né? E que ele seja julgado na forma da lei e condenado sobre essas 3 denúncias de assédio ou abuso sexual. Mas não é? Né? E a questão do penduricalho, eu ia falar isso aproveitando. Uma ex-juíza, que é representante de classe aí, eu postei no meu Instagram. Tem aí como colocar o meu story? Não tem, né? Nath, não dá, né? Eu coloquei no story do meu Instagram, agora há pouco, antes de começar o programa, uma juíza defendendo os penduricalhos para os colegas de magistratura.
dizendo que, não, mas juiz trabalhista de primeira instância, ele tem que trabalhar com o próprio carro, é um absurdo isso, né? Ele não recebe auxílio educação, é um absurdo isso, não recebe auxílio educação. São os coitadinhos, né? São os coitadinhos, né? De um lado está a enorme, a gigantesca maioria do povo brasileiro que sobrevive com um salário mínimo, sobrevive. A questão não é de vivência, é de sobrevivência. A enorme maioria do povo brasileiro hoje sobrevive, faz mágica com um salário mínimo para pagar aluguel, transporte, né? Para pagar conta de água, luz, telefone, para comer, né? Questão de sobrevivência, né? Sobrevivência. E aí tem aquela parte miúda, né? Que aí, como eu falei, né? Deve ter o que aí? Não só, e cá entre nós, eu não estou falando apenas do judiciário, né? Estou falando dos poderes constituídos, mas assim, judiciário é uma absurda questão dos penduricalhos. O ministro Dino lá, né, do Supremo, deu uma freada, mas a gente quer ver isso resolvido. De uma vez por todas, acabar com o penduricalho geral, não só para ministros do Supremo, ministros do STJ, desembargadores, juízes, a gente quer ver isso também no Poder Executivo, acabar com os penduricalhos no Poder Executivo, no Poder Legislativo também. Se o povo consegue sobreviver com o salário mínimo, você acha que esses poderosos que ganham 30, 40 e com penduricalhos chegam a mais de 200 mil reais, eles não conseguem sobreviver? Só uma vergonha. Aí, ó, tira a frase. Olha aí, ó, essa daí, ó. Defendendo penduricalhos, postagem da Rádio Bandeirantes, a nossa RB, lá de São Paulo, ó. Desembargador mal tem lanche de juíza aposentada. Quantos pais de família, quantas crianças são obrigadas, né? E tem que ir para a escola mesmo, mas muitas crianças vão para a escola com um incentivo a mais, para poder ter uma alimentação balanceada, porque não tem o que comer em casa. Quantos pais e mães de família são obrigados a sair com um gole de café preto de casa pela manhã, porque tem que deixar o cacetinho, 1 ou 2 cacetinhos para os filhos quando acordarem. Quantos pais e mães de família são obrigados a dormir com o estômago roncando, porque o pouco que tem na geladeira ou no fogão é para os filhos. E aí vem uma criatura dessa falar que desembargador mal tem lanche de juiz aposentado. Isso é uma vergonha para o nosso país. Isso é uma tremenda vergonha. Uma tremenda vergonha. Isso é... Gente, isso não é só uma ofensa, isso é uma agressão a todos nós. Uma agressão a todos nós. Principalmente aquelas pessoas que fazem mágica para viver, que eu estou me referindo à enorme, à gigantesca maioria do povo brasileiro. Obrigado, Nath. Obrigado por colocar aí. Tá? Esse post está no meu Instagram, @AlexandreMotaTV, está no Stories lá. Né? E siga lá a Rádio Bandeirantes também, você vai ver. Tem a fala dela. Aí a gente frisou a imagem. Mas tem a fala dela, né? Que agora parece que ela é representante de classe. Ela é de sindicato, associação, alguma coisa. Falando dos coitadinhos, né? Dos colegas que não tem, né? Não tem os penduricalhos. Pô, teve uma desembargadora, eu não sei de onde, que recebeu ano passado, em um mês, 200 mil reais. E o teto? Para que existe teto, então, nesse país? Qual é o teto? Salário de ministro do Supremo. Aí tem o efeito cascata, né? O efeito cascata. Esse teto não é respeitado, ele é totalmente ignorado. Lamentável, né? Lamentável.